Retrospectiva da minha carteira pessoal ao longo de 2024. Muitos de vocês perguntam sobre isso no Instagram e também no próprio YouTube, e é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos lá? Então, como sempre, pessoal, esse vídeo está sendo gravado no dia 3/12, não é nada de recomendação, tem um caráter meramente educacional, e se você quiser alguns detalhes mais aprofundados sobre os nossos estudos, sobre a nossa forma de se expor ao mercado, você vai ser muito bem-vindo ali no Clube VDA, menos de R$1 por dia, super tranquilinho. Não gostou? No mês seguinte você já pode sair sem problema nenhum, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Olhando esse gráfico aqui do Investidor 10, que é um parceiro nosso aqui do canal, nós temos a evolução do patrimônio e eu gosto muito dessa visualização porque o que está em verde mais escuro é referente ao que eu tirei do meu bolso. Então isso aqui veio da minha renda ativa, o meu trabalho propriamente dito. E o que está em verde mais claro é basicamente o mercado me trazendo essa rentabilidade. Porque aqui eu estou falando sobre o ganho de capital, a variação dos meus ativos em relação ao preço que eu paguei. Perceba que quanto maior, obviamente, esse retângulo, esse quadrado aqui em verde claro, maior vai ser a valorização da minha carteira. E a gente chegou aqui no finalzinho desse ano, em dezembro, com um valor muito pequenininho. Até porque está condizente, né? Muitas ações estão extremamente baratas. Então meu ganho de capital tem sido menor. Preocupa a gente? De jeito nenhum, tá? Eu fico bem tranquilo em relação a isso. O que é extremamente importante você observar aqui? Em linhas gerais, tudo que está em verde escuro está com uma tendência de aumento. E isso daqui quer dizer que todo mês eu estou, na média pelo menos, desembolsando cada vez mais da minha renda ativa e convertendo em renda passiva, e é isso que interessa. Esse retângulo aqui mais claro, ele tende com o tempo, obviamente, ficar cada vez mais relevante, passando por momentos de turbulência, e isso aí você tem que estar muito atento, tá? Porque isso aí vai acontecer na sua carteira, principalmente se você estiver começando. Mas vamos materializar um pouquinho esses números. Lá pegando no valor aplicado que eu tinha em 2024, em mês de janeiro, era R$272 mil, uma carteira já dita bem relevante, né? E aí, em dezembro, lembrando que esse mês ainda não acabou, mas nós estamos atualmente com algo próximo a R$400 mil. Então, qual foi a variação do meu início com o meu fim em relação a esse ano? Um aumento de quase 47%. 127, quase 128 mil reais investidos, o que dá uma média aí do meu aporte de um pouco mais de 10 mil reais por mês. Algo completamente fora da realidade do brasileiro comum, mas isso daqui não é para você pegar como referência, tá? Isso aí é para você entender principalmente essa questão de variação, de aporte. Mesmo que você compre muito pouco ou se você faz aportes muito maiores, o importante é que essa variação ela sempre seja positiva, pelo menos em valor aplicado. Caso contrário, você está tirando o seu dinheiro que você colocou na bolsa. Aí não faz muito sentido, né? E em relação ao patrimônio aqui, então já juntando a valorização que eu tive lá em janeiro, nós estávamos com 357 mil reais e estou fechando esse ano com 419 mil reais. Uma variação bem menor. E aqui o cidadão ele pode confundir as coisas. No VDA, o meu objetivo é valorização, é aumento de patrimônio? Não, não é. Isso é uma consequência. Podem criticar, podem pensar diferente, não tem problema nenhum. Mas pelo que eu tenho aprendido, pelo que eu tenho lido e conversado com pessoas mais experientes, se eu foco na renda passiva, aí sim, por consequência, eu vou ter uma valorização patrimonial. No médio e longo prazo, isso acaba acontecendo como consequência. No entanto, se eu inverto um pouquinho a ordem desses meus critérios e eu valorizo mais por uma valorização do patrimônio, se eu foco mais nisso aí, é muito mais difícil, muito mais complexo e demanda muito mais do meu custo psicológico. Até porque eu quero viver de renda. Então, ficar olhando o meu patrimônio sempre como objetivo, talvez não seja aquela velha frase do meu presente, não estar conversando com o meu futuro. E isso sempre tem que estar muito bem alinhado. De todo modo, pensando na questão nominal, juntando tudo aquilo que eu coloquei e tudo aquilo que o mercado, neste mês de dezembro, de maneira consolidada, está tirando de mim, eu ainda estou com um saldo positivo de mais de 60 mil reais. Ou seja, tá tudo certo, né? Perdi dinheiro na bolsa? Não, não perdi. Estou ganhando dinheiro na bolsa.
E esse gráfico talvez seja o mais importante, mas ao mesmo tempo o mais ingênuo. Eu vou explicar para vocês. Pegando de novo aqui do Investidor 10, olha como é que foi o meu histórico enquanto investidor da Bolsa, pegando lá desde 2019. Sim, meus amigos, sim. A gente começa com um pouquinho mesmo. Lá no ano de 2019, antes da pandemia, eu tinha recebido de proventos brutos apenas R$ 450. Muito pouquinho, mas naquela época para mim já era transformador. R$ 450 sem fazer nada, sem eu ter que ficar trabalhando, eu recebi isso de maneira passiva. Enquanto eu estava comprando as ações, obviamente que esse dinheiro veio do meu trabalho anterior. Uma vez que eu já comprei essas ações, aí esse dinheiro veio do trabalho dos outros. Por isso, uma renda passiva. Eu estou ganhando dinheiro em função do trabalho de outros funcionários, de outros brasileiros. Mas até aí tudo certo, até porque é assim que é a regra do jogo no mercado de ações. Já no ano de 2020, olha como que aumentou absurdamente. Né? Foi ali talvez 2, 3, 4, 5, aproximadamente aí quase 6 vezes mais de um ano para o outro. No ano de 2021 aumentou também, 22 também, 2023 batia ali os R$ 20.000, que já foi algo muito surreal, pelo menos na minha realidade, e este ano eu vou fechar com mais de R$ 36.000. Eu digo isso porque ainda não recebi a bolada de Semin e nem aquele nosso pagamento de final de ano, o 7º pagamento do ano de Banco do Brasil, mas ainda assim vai ser um valor muito interessante. Então, o que eu queria que vocês percebessem aqui? Qual que está sendo meu yield on cost em relação ao ano de 2024? Como que você pode calcular isso? Bom, pega ali o seu valor aplicado que você tem, então a gente já falou no outro slide, R$ 400.000, e aí você vai dividir pelos seus proventos recebidos nos últimos 12 meses, yield on cost. Esse que é o objetivo, a gente pega esse período de 12 meses, e aí a gente chega numa conta de 9%. Basicamente o que eu fiz? R$ 36.000 dividido por R$ 400.000. Depois você pode fazer esse levantamento com a sua própria conta e aí deixa aqui nos comentários para a gente qual que tem sido o seu yield on cost desse ano. Para mim, que sempre invisto em empresas pensando pelo menos, na grande maioria dos casos, em pelo menos 8%, eu estou bem satisfeito. Né? 1% aqui faz muita diferença, com certeza. Qual que é a parte ingênua desse gráfico que nem todo mundo conversa com você? Ora, se todo ano você está aumentando a quantidade de ações e as empresas, por mais que elas tenham turbulência nos seus resultados, essa turbulência ela não é tão radical de um ano para o outro, na grande maioria dos cenários, o que vai acontecer com esse seu gráfico? Ele sempre, inequivocadamente, vai aumentar. Bom, se eu aporto mais, eu recebo mais. É isso. Né? Não fique iludido com essa questão. O grande ponto aqui, talvez, desse gráfico, seja a sua percepção de yield on cost. E aí faça essa continha sempre em dezembro, tá? Para você, pelo menos, contemplar a grande maioria dos pagamentos que acontecem naquele ano. Aí talvez seja mais fidedigno. Então, ano a ano, a provocação que eu deixo para todo mundo é: qual foi o seu yield on cost em cada um desses anos? Como que você está se comportando? Você está entendendo o que está acontecendo com a sua carteira? Você está caminhando para onde você gostaria? Isso é o mais importante. Tá bom? Mas vamos avançar mais um pouquinho aqui, que tem muita coisa legal para falar. Uma das nossas inovações aqui no VDA é trazer para vocês uma série de analogias ou de pilares de investimento que a gente não está inventando, né? Do nada, não está reinventando a roda de jeito nenhum. Mas esse aqui talvez seja algo bem novo. O índice VDA. Basicamente, eu, Bruno, não gosto de ficar olhando os meus investimentos em meta de número de ações. Para mim, isso não faz muito sentido. Né? Por que 50 mil? Por que 10 mil? Por que 1 milhão? Ah, porque sim? Ah, porque é um número? Tá, mas destrincha um pouco mais esse racional. Quando não tem muito para ser falado, fica realmente alguma coisa esquisita, né? Agora, esse índice VDA traz para vocês uma ideia que talvez... Bom, aí vocês me falam se faz sentido ou não. O que eu fiz? No ano lá de 2019 até o ano de 2024, eu consultei o salário mínimo em janeiro, tudo bem? E aí eu peguei esse valor, porque a gente sabe que ele muda, né? Ao longo do ano, geralmente. Eu peguei esse valor e multipliquei por 12. Então, em 2019, esse valor seria de quase 12 mil reais, 11.900. E gradativamente, com o passar do tempo, ele vai aumentando, vai sendo reajustado, né?
Uma das premissas do salário mínimo, a gente sabe que isso não funciona perfeitamente, mas ok, é fazer um reajuste a fim de preservar o poder de compra do trabalhador. Então você pode reajustar isso em relação à inflação. Historicamente isso não está sendo muito bem cumprido, mas está tudo bem, não tem problema nenhum. Por que eu faço isso? Porque se eu faço uma meta de renda passiva tipo 10 mil reais, 10 mil reais hoje é um valor muito importante, muito bom mesmo e dá um conforto bem interessante para qualquer brasileiro. Mas será que 10 mil reais daqui 20 anos vai trazer essa mesma percepção? É claro que não. Ah, Bruno, é só reajustar pela inflação. Tá, mas e aí? Como é que você vai fazer isso? Né? Como é que funciona esse cálculo? Então, usando o salário mínimo, talvez a gente delegue esse ajuste ano a ano para os órgãos competentes e a gente só faz essa continha bem rápida, bem direta. Então, eu peguei todo esse valor de um salário mínimo ao longo de 12 meses. E qual foi o meu segundo passo? Lendo aquele gráfico de proventos recebidos, eu fui lá e coloquei ele aqui na planilha também em relação a cada ano. Qual que vai ser o tal do indicador VDA? Eu pego esse total de um trabalhador recebendo um salário mínimo em todos os meses ao longo dos 12 meses e divido pelo quanto eu recebi. Perceba que esse indicador aqui ele ficou em 0,04, ou seja, quase nada. O que um trabalhador faz ao longo de um ano, recebendo um salário mínimo, e o que eu recebi em 2019 foi basicamente 0,0 nada, ou 4%. Né? Para quem gosta aqui de converter em porcentagens, 4%. Essa foi a minha renda passiva em função do salário mínimo. Você já entendeu já esse cálculo, né? No ano seguinte, 2020, olha como que aumentou de 0,04 para 0,21. A gente está falando de um aumento da renda passiva em 5 vezes. É muita coisa. Para 2021, nós tivemos ali um aumento de aproximadamente 50%. Também é algo bem relevante. Para o ano de 2022, a gente praticamente dobrou. Na realidade, a gente dobrou essa nossa renda passiva. Percebe como que não é constante? Tem oscilações para cima ou para baixo, mas a gente está cada vez mais se aproximando daquele salário mínimo que um trabalhador recebe em 12 meses. Ou seja, a estratégia ela está funcionando. A minha renda passiva ela está aumentando. E durante esses 4 anos aqui, eu não recebi o mínimo, que seria o índice VDA igual a 1. Mas em 2023, eu não só bati essa meta, como eu também aumentei em mais 30%. 1,33 vezes, esse é o meu índice VDA. Se eu tivesse um funcionário trabalhando para mim, tudo bem, ao longo dos 12 meses, me pagando integralmente, me repassando integralmente todo o salário dele, eu teria ali, então, mais de um trabalhador enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou viajando, enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês e também enquanto eu estou dormindo. E aqui vem a referência ao Warren Buffett, na época que ele tinha a mesma idade que eu. Tudo bem que ele não falou essa frase, né, nessa época, mas está aqui uma foto dele mais novo, e ele fala basicamente o seguinte: se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, trabalhará até a morte, ou até morrer. Eu fui pesquisar as fontes para ver se isso realmente foi dito por ele, mas eu não encontrei. O pessoal atribui a ele, mas de todo modo, essa frase traz uma percepção sobre a importância da renda passiva com uma magnitude e uma simplicidade muito boa. Olha só o que aconteceu no ano de 2024. Eu praticamente tenho mais do que o dobro de um salário mínimo pago ao longo de um ano, enquanto eu estou fazendo outras coisas. Eu quero fazer o que para o ano que vem? 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Então, qual que é o meu objetivo aqui no VDA, enquanto investidor, não apenas idealizador desse projeto também? Hoje a gente conta com o nosso grande apoio e parceria do sócio, do Leonardo, que edita todos esses vídeos para vocês. Mas o grande ponto aqui nosso no VDA, qual que é? É cada vez mais aumentar o nosso índice VDA, ano após ano, ininterruptamente. Então, se você tiver interesse, você vai ser muito bem-vindo lá no nosso Clube VDA. Basicamente, isso que eu queria trazer para vocês, provando que essa estratégia de renda passiva ela funciona. É claro que o meu histórico como investidor ele é muito curto, são apenas 6 anos, mas quem acompanhar a gente vai ver um histórico aí de décadas e décadas. Tudo bem? Me conta depois qual que é o seu índice VDA, mas ainda não acabou. Vamos avançar mais um pouquinho. Na minha carteira pessoal, que vocês sabem que ela está disponível para todo mundo que acompanha a gente lá no clube, nós começamos, ou nós tivemos ao longo do ano, alguns papéis
e fechamos com outras empresas. Esse tipo de situação de adequação sempre vai acontecer, a gente tem uma gestão ativa, tá? A gente não tem o objetivo de ter aqui uma conduta muito passiva, até porque investimento não tem jeito, tá? Ou você delega essa atividade, essa vigília constante para alguma pessoa, ou você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer alguns movimentos de acordo com o cenário, seja do país, seja principalmente com alguma mudança da empresa. Mas está tudo bem. Vamos lembrar aqui que nós tínhamos Banco do Brasil e aí eu mantive essa ação. E todas as outras, literalmente todas as outras, eu mudei. E aí a gente vai pensar em Taesa, tem muito a ver com o vídeo que a gente já gravou, falando sobre a sua política de proventos. A Klabin foi um momento de amadurecimento enquanto investidor, pensando na real remuneração que ela traz para mim em termos de renda passiva. A ISA também, né, a ISAE, a antiga TRPL, a ISA Energia atualmente, também saiu por alguns aspectos de oportunidade e também um contexto em que ela estava muito cara. E sim, no VDA a gente não vende a ação apenas quando ela perde fundamento. Eu acho que talvez isso seja deixar muito dinheiro na mesa. A gente vende também quando tem alguma distorção no mercado que nos favoreça. E essa foi a situação com a TRPL. BB Seguridade, acabei fazendo um movimento ali de curtíssimo prazo, sem nenhuma pretensão, eu queria deixar na carteira, mas aí eu fui gravar alguns vídeos para alguns amigos, mostrando o poder dos derivativos e fui surpreendido positivamente pelo mercado e acabei sendo executado. Não tem problema nenhum, foi um belíssimo dinheiro em poucos dias, tá tudo certo. Mas é uma empresa excelente. E Auren, também que a gente fala bastante, acabou saindo da carteira por algumas questões de decisões dos seus executivos. Eu quero sempre estar do meu lado algumas empresas que têm os seus fundamentos sensacionais, maravilhosos, e eu sei que eventualmente algumas decisões não serão tão interessantes assim, mas não vai ser qualquer decisão que eu vou tolerar na minha carteira, né? Esse que é o grande pulo do gato. E aí a Auren realmente acabou tomando alguns rumos que não me agradam para os próximos 3, 4, 5 anos. De todo modo, todas essas informações e todos esses motivos dos movimentos que eu fiz, eu vou deixar um vídeo exclusivo para quem fizer parte lá do nosso Clube VDA, que você é muito bem-vindo. Tudo bem? E é basicamente isso que eu queria conversar com vocês e até o próximo vídeo.